Rogério Andrade, que eu acho que é seu irmão, viu, Robertinho? Rogério Andrade, mandou meu aqui. irmão, professor de história. Holiday, vocês bolsonaristas costumam exaltar a liberdade de expressão nos Estados Unidos. O que você acha de lá ser possível manifestação pública da Ku Klux Klan e ter passeata nazi em bairro judeu e ser ilegal se posicionar contra o governo genocida em Gaza? Os Estados Unidos realmente têm uma posição muito radical em relação à liberdade de expressão. Mas eu acho que quando a gente conversa e debate sobre liberdade de expressão, a gente precisa analisar a relação do contexto social no qual a gente vive, né? Isso é, como se desenvolveu isso nos Estados Unidos? Os Estados Unidos têm uma história que lhes permite, e na verdade é estranho até para um americano, você falar em restringir a liberdade de expressão. Porque historicamente eles sempre puderam falar tudo o que falaram, entendeu? O Partido Comunista Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. O que foi que aconteceu? Não, eu tô falando de legislação. O que foi que aconteceu com o Eu vou Fred dar um Hampton? exemplo aqui. No período de Jim Crow nos Estados Unidos, você teve governadores do sul dos Estados Unidos falando abertamente que negros não podiam entrar nos mesmos restaurantes que brancos, que não deviam frequentar as mesmas escolas. Isso no Brasil, no pós-abolição, por mais que você tivesse figuras racistas que expressassem o seu racismo, não chegou a ser popularizado no Brasil. Quer dizer, não havia pessoas que faziam campanhas nacionais contra pessoas negras no Brasil. Isso nunca aconteceu aqui. Agora, nos Estados Unidos aconteceu por conta desse histórico. No Brasil, Peraí, rapidão. pelo contrário. Só um momento, desculpa. Diga. Eu quero entender metodologia. Eu quero entender metodologia aqui de como é que vai ser essa resposta de superchat. Porque não tá contando tempo. Não tem tempo. Então, não tá contando tempo. Porque assim... Tá liberado porque, aqui. Não, a gente pode se interromper. Não, eu não gosto de trabalhar com interromper, inclusive porque você grita Então muito. espero eu terminar. É porque você acabou de dizer algo que tá o exato contrário do que tá dito no teu livro. Aí eu fiquei, diga um. Aí eu fiquei... Não, você acabou de dizer que no Brasil não teve uma campanha nacional contra pessoas negras e tal, mas tu diz o exato contrário no teu livro. Onde? Realmente tu não lê essa merda. né? Onde? Meu irmão, mas- Mostra. Vai. Não, mostra aí. Meu irmão. Abre o livro. Cadê? Você tá com o livro aí. Na Abre parte o livro sobre e lê. racismo científico. Abra no o livro e pós-abolição. leia. Qual a página? Mas vai, Leia. continua aí. Não, eu vou Olha, esperar. Eu vou esperar essa- agora. essa- Não. Agora você vai mostrar. Essa metodologia Leia. aí, essa Leia. metodologia aí vai Onde dar certo, está? não. Vai Onde dar está? certo, vai dar certo. Qual é a Vai, página? Vamos. Leia agora. Caminhar para as conclusões. Leia. Bora. Você acabou de falar que tá no meu livro. Lê. Ai, O livro tá aqui. Nem escrever essa O merda. livro está aqui. Onde está? A gente fez um debate bonito. Vamos encerrar na moral aqui. É porque assim, eu acho que que o cara fingir que leu o livro é foda. Bom, mas voltando à minha linha de raciocínio. Os Estados Unidos têm um histórico de liberdade de expressão. O Brasil tem esse histórico com algumas limitações. Por exemplo, já há muitas décadas nós tínhamos no Brasil, por exemplo, leis que restringem injúrias raciais e Conta tudo aí, mais. 3 minutos pra cada um. Eu acho que... Boa. Pode ser, boa. pode Pode ser, ser, olha. pode É ser. porque eu tava combinado, é porque eu tava combinado livre, melhor, mas é pra melhor. gente seguir. Tá Pode bom. ser, Tava então? combinado o livro, Fica mas senão combinado vai aí, dar. pode vai ser dar 3 treta minutos. aí, É. Vou marcar 3 pra cada aqui. Pronto. Vai. E aí, melhor. a galera vai mandar a primeira pergunta. Eu vou fazer o seguinte. Não, já tá selecionado aqui. Já tá? 2 perguntinhas aqui e a gente já vai para as conclusões finais. Então vamos lá. Tá. Posso terminar esse raciocínio? Então? O ponto é, no Brasil nós já tínhamos um histórico de algumas restrições, por exemplo, injúria racial. O STF depois equiparou a homofobia também ao racismo. Então a gente tem este histórico de algumas limitações específicas e acho que não, este cenário dos Estados Unidos não caberia na nossa realidade social. Acho que o povo brasileiro não aceitaria isso até por conta do perfil do povo brasileiro. Agora, o que se critica é que no momento atual que nós estamos vivendo, a realidade e os limites da liberdade de expressão estão sendo mudados na marra. Esse é o ponto. Pela decisão de um único juiz. E aí os outros juízes do Supremo, para não deixá-lo isolado, vão lá e corroboram essa decisão. Só que são limites da liberdade de expressão que não passou pelos representantes que nós elegemos. Não somos nós que elegemos diretamente aqueles ministros do Supremo para eles legislarem, para eles criarem leis dessa forma. Então, a crítica que se faz uma coisa é o processo natural da história. Outra coisa diferente é a imposição por conta de uma ditadura do judiciário. Quer falar sobre esse superchat aí, Jones? Os 3 minutos? Não. Manda pro outro. Ó, veja, não. Volta aqui. Tá. Esse negócio dos Estados Unidos como terra da liberdade, que pode falar o que quiser, isso é mentira, viu, gente? Vamos lá. Os Estados Unidos, eles têm... Primeiro,
Os Estados Unidos, no pós-escravidão, monta um regime de segregação racial Jim Crow. Por definição, as pessoas que eram contra o Jim Crow não podiam falar sobre isso. O livro da Angela Davis, o Mulher, Raça e Classe, que tu cita... Inclusive, curiosidade, viu? O Fernando Holliday, ele fala que foi a Angela Davis que criou o termo antirracismo, que também tá errado, diga-se de passagem, mas tudo bem. O livro da Angela Davis, por exemplo, ela cita vários casos de pessoas brancas que sofreram violência, foram assassinados, mulheres sofreram violência sexual e tal, porque eram contra o regime Jim Crow. O Ho Chi Minh, líder da Revolução Vietnamita e da independência do país, também tem vários escritos dele comparando a situação colonial do Vietnã com a situação da população negra no sul dos Estados Unidos. E aí, o regime Jim Crow, por definição, é um regime de negação da liberdade de expressão, gente. Você não podia defender. Tinha até um termo que é nigga lovers, que era assim, amante dos negros. Todo mundo que era contra a segregação racial podia sofrer violência, por exemplo, da Ku Klux Klan, sofrer violência ou privada ou diretamente do Estado. O regime de segregação racial de Jim Crow durou mais de 50 anos. Inspirou o regime nazista na Alemanha. Veja, o regime nazista teve como principal inspiração de uma política de segregação racial o regime Jim Crow dos Estados Unidos. Está num livro que eu ajudei a organizar, Colonialismo e Luta Anticolonial, do Domênico Lossurdo, publicado pela Boitempo. E aí, em seguida, aliás, no processo de luta contra o regime Jim Crow, você tem no contexto da Guerra Fria a política marcatista, que milhares de intelectuais, de líderes religiosos, líderes sindicais, líderes políticos foram presos, foram torturados, foram assassinados nos Estados Unidos. Boa parte das lideranças políticas dos Estados Unidos no século XX foi assassinado. Peraí, gente. Malcolm X foi assassinado. Luther King foi assassinado. Huey Newton foi assassinado. Fred Hampton foi assassinado. Kennedy foi assassinado. Bob Kennedy foi assassinado. Boa parte dos Panteras Negras, inclusive, foram presos sem passar por julgamento. Passaram 30, 40 anos presos. Na política do COINTELPRO, que foi uma estrutura de guerra suja, de assassinato, de prisão ilegal, de violência do FBI. Isso está no meu livro, Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos. Então, que porra é essa de liberdade de expressão, pô? Os caras passam do século XIX até começo do século XX. É difícil achar uma liderança política minimamente crítica que não foi assassinado, que não foi preso. A própria Angela Davis, que você cita sem ler, ela foi presa. Tem uma foto de um discurso de Angela Davis que ela tá num vidro à prova de bala para não ser assassinada, porque todas as lideranças negras estavam sendo assassinadas. Ah, mas liberdade de expressão. A Ku Klux Klan não teve ninguém assassinado. Mas vai ver os Panteras Negras? Pelo amor de Deus, gente. Ignorância da porra.